Reenquadrado de Banana Fish, volumes 1 a 4. Sejam bem-vindos a mais um Reenquadrado, o primeiro de Banana Fish. Eu sou o Estranho, estou hoje acompanhado por... Alice. Hoje o Deu Ateu. E a Nath. Exatamente, o time que gravou o Reenquadrado anterior, não lembro qual foi, mas a gente gravou a Katsuki no Yona, exatamente. Estamos aqui novamente reunidos para falar sobre Banana Fish. Veja só que é um mangá... Shoujo. Um thriller policial, shoujo. E tem 19 volumes, então vai ficar ali mais ou menos 5 programas. Na verdade, exatamente 5 programas. Um deles vai ter um volume a menos. E é isso aí, estamos aqui para falar sobre 4 volumes de Banana Fish. Se você não leu, leia para acompanhar essa jornada conosco. Vai ser interessante. Sim, sem dúvida. Eu tô bem empolgado. Se eu puder aqui, já até começando, a gente meio que decide junto, mas eu que empurrei, eu lembro, o Banana Fish pra gente fazer o próximo Reenquadrado. Mentira. Porque pra mim... Oi? A gente decidiu num processo de eliminação que foi você sugerir uma coisa, eu falava não, eu sugeri uma coisa, eu falava não. E aí, alguma hora, a gente concordou em Banana Fish. Ok. Basicamente isso, ok. Mas sei lá, eu fiquei muito empolgado com Banana Fish. Mais ou menos empolgado, na verdade, porque é um daqueles mangás que... eu meio que sabia que eu tinha que ler. Já é uma daquelas obras que tá vaga aqui na minha lista de leitura como um clássico cult, né? Tipo, todo mundo que lê Banana Fish fala bem de Banana Fish. E, tipo, pra mim é um daqueles mangás hipsters que eu nunca li. Tipo, não é muito conhecido pelo povo em geral. Agora um pouco mais por causa do anime, né? Mas fiquei feliz da gente estar fazendo ele. Eu, tal qual o judeu, estou chegando aqui neutro pra Banana Fish. Eu quero saber das nossas outras participantes como que elas chegaram aqui e conheceram Banana Fish ou não. A Nath, eu sei que viu o anime. Eu conheço de boca em boca só, né? Eu vejo pessoas comentando, especialmente eu tenho alguns contatos que são meio que da fanbase de Banana Fish, e é louco o negócio. É tipo, nossa, eu amo muito Ash, Lynx, não sei o que. E aí usa ícone de Banana Fish e os emojis da banana e do peixezinho também. Aí, tipo, todo mundo unido aí, às vezes não tão unido, né, também, às vezes uma treta aí, mas acho que é comum, né, então, mas da mesma forma em que é um negócio cult e hipster, um tanto hipster, né, ele é um fenômeno do cult hipster, porque, poxa, como é popular dentro desse círculo. Pois é. Eu fiquei um pouco hype por causa disso. Eu pensei, eu já tava querendo... Tipo, já tinha um olhinho aí pra série. Beleza, é agora então. E mangá ainda, melhor ainda. Eu acho que ele tem um status cult num nível de Oyasumi Pum Pum, sabe? Que meio que já alcançou o grande público no final das contas. E, tipo, quem leu... fala muito forte, sabe? Todo mundo que leu fala muito disso. Eu não vou dizer que é no mesmo nível de Pupum, porque Pupum é mais recente, né? Banana Fish tem um fandom bem mais antigo e tal. Eu acho que assim, dentro do gênero do shoujo, e também porque ele tem uma pitadinha, ele não é BL, mas ele tem aquela pitadinha do fandom, pra poder o fandom ficar feliz, sabe? Então, chama muita atenção das garotas. Eu descobri Banana Fish por causa do fandom BL, na verdade. E devo dizer que eu nunca li o mangá por causa do traço antigo, por causa que eu tenho um sério problema com mangás antigos por causa do character design, sabe? Eu já sabia que a história era muito boa, mas eu realmente tenho um problema com character designs antigos. Inclusive, eu já até queria puxar esse assunto, porque o primeiro volume ele começa com um prólogo que eu fiquei um bom tempo falando assim, não, quem é quem aqui? Peraí. Exato, eu também, mesma experiência.
Só que pra mim não foi só o prólogo, não. Isso daí eu vou te falar, viu? Tinha corte de cena, eu pensava, o personagem tava ali, agora tá aqui nesse outro país. O que tá acontecendo aqui? Ah, não é, são outros, completamente diferentes. Nesses primeiros capítulos eu fiquei muito, ai caralho, eu não vou conseguir conversar sobre nada desse mangá, porque eu não tô entendendo nada. Esses personagens estão muito iguais, então uns cortes confusos. O cara ainda pra me ajudar, ele coloca um policial e um mafioso que é um cara loiro de bigode. Sim! É isso. Eu tava pensando exatamente nisso quando eu tava lendo. Mano, eu não sei quem é quem. Os dois são iguais. Eu só sabia pelo contexto. E eu não sei se foi melhorando ou se eu fui me acostumando, porque mais pro final agora eu comecei a entender melhor quem era quem. Eu olhava e falava assim, não, esse aqui é o Lobo, esse aqui é o Max Lobo. Mesmo ele sendo muito parecido com o Ash, mas ele tem uma cara um pouco mais de velho, então ele é o Max Lobo. Nossa, você acha o Max parecido com o Ash? A primeira tá tudo loiro. Mas isso daí do character design é um bom tópico, de fato, porque tem uma influência muito forte dos anos 80 o mangá, né? Você vê desde o traço 85, do cabelo. Né? Você vê o cabelo. Tem uma cena, inclusive, ali que o Ash, ele tá com óculos escuros, uma bandana, uma jaqueta, o braço pra fora na janela. Caraca, meu. Maravilha. A cena do Age andando em Chinatown com a camisa de... Você coloca um Danger Zone tocando de fundo, aí eu tô feito aí. Coloca um Scarface, sei lá. O cara com a camisa florida semi-aberta, assim, mostrando o shortinho curtinho. Mano, não, cara. Assim, eu queria colocar aqui que eu sou uma pessoa... Eu amo coisas dos anos 80, né? Música, só que eu não sou tão fã, assim, por causa dos sintetizadores e tal, mas... Não, eu vi quanto que o Banana Fish incorpora esses elementos dos anos 80 em sua obra, eu fiquei encantado, assim, tipo, e isso daí vem desde do traço até toda a ambientação, de fato, porque era o que tinha na época, de fato, né, era daquela época. E o traço tem aqueles formatos mais redondinhos do rosto, como você costuma ver em Akira, você vê até em Yu Yu Hakusho um pouco, outras obras da época, né, e isso daí, na verdade, foi o contrário da Nath, isso daí me chamou a atenção, eu fiquei, caramba, legal, eu tô no hype aqui, eu quero ler mais disso, eu gostei. É mais porque eu gosto do traço moderno, entendeu? Então fica difícil pra mim voltar para o passado. Ao contrário de você que gosta do traço antigo, né? Então, quando saiu o anime, foi a minha chance. Não, agora eu vou assistir, porque eles vão modernizar tudo. O character design vai ser o character design atual e tal. Então foi muito mais fácil pra mim, tá entendendo? E aí agora que eu já sei a história dentro do anime, e como eles fizeram 19 volumes em 24 episódios... eu quero ler o mangá porque eu quero saber o que eles cortaram, né? Porque 19 volumes e 24 episódios é muito... Não é possível, ainda mais nesse mangá. É muita coisa pro volume. Pois é. Exatamente. E aí a gente, então, já entrando um pouco em Banana Fish, e aí é um ponto que eu acho curioso, porque a Nath citou algumas vezes aí sobre ele ser shoujo e tal. E assim, eu sei que a gente tem muitos preconceitos históricos com o que é um shoujo e o que poderia ser uma história de shoujo. E aí quando me falaram, é uma história de um drama policial aqui, ação e tal, eu falei, beleza, tô preparado pra isso. Eu não tava preparado pra isso. Não, eu também não. Eu falei assim, não, isso aqui é uma ação, uma mamão com açúcar aqui, né? Uma coisa meio... Vão agradar a mulher. Não, cara, não. É muito pesado. Eu achei que ia ser um romance salpicado com um thriller de ação, e é justamente o contrário. É um thriller de ação que mal salpicado tem de romance até agora. Nem isso. Pois é. Tem o cheiro de romance, talvez, nem isso, longe ainda. Tem cheiro muito, nossa, longe. Mas você pode sonhar. É por isso que tem Fujoshi. Você pode sonhar. Até aqui, pelo menos, só dá essa relação do Eiji com o Ash fica meio que, ok, tem alguma coisa aí, né? Mas só. Tipo, é só uma percepção. É só isso. É só aberta. Isso. Ele é um shoujo porque ele foi publicado numa revista feminina, mas os gêneros dele é tragédia, thriller, são gêneros, tipo, policiais mesmo, tá entendendo? Uhum. Esse um mangá que me lembrou muito enquanto eu lia, é um dos meus mangás favoritos de todo o tempo, que é Eden, It's an Endless World. Banana Fish até agora me lembrou muito esse mangá, tipo, no sentido de ser um thriller
meio que policial envolvendo drogas e, tipo, um clima bem pesado mesmo e ação constante. Eu tô muito interessado pela história mesmo. Isso daí é um ponto bom mesmo, porque tem todo o envolvimento militar e você tem a pureza de alguns personagens, uma remexida que ele dá, tipo, nessa pureza e o quanto o ser humano corrompe as pessoas e coisas assim. Isso daí já é jogado desde o começo ali. No começo já estão os militares ali, aí o cara saca uma arma e atira nos amigos ali, aí você fica, meu Deus do céu. E tipo, logo no prólogo e nas primeiras cenas, ele já mostra o que é o Banana Fish. Pelo menos nesses 4 volumes, são completamente reflexo desse começo de fato. Desse prólogo aí, né? Sem dúvida. E inclusive me deixa curioso, não fale nada, Nath, mas me deixa curioso de pra onde a história vai, sendo que tão rápido o Banana Fish está sendo estabelecido, sabe? Tipo, com certeza, ele vai muito rápido. Quando eu falaram, que o mangá chama Banana Fish, aí no começo eu me disseram, o que é Banana Fish? Eu falei, caralho, agora vai ser o mangá inteiro com essa merda de o que é Banana Fish afinal? Aí, tipo, volume 2, não, é essa droga aqui, ó. Que é a Banana Fish. Inclusive, eu achei essa parte do mistério do Banana Fish meio, sabe, assim, fraca, porque quando eles, pronto, o Ash pegou o cara com o pozinho, aí eu, beleza, aí ele falou Banana Fish. Eu já associei a palavra Banana Fish à droga, tá ligado? Só que aí depois eles ficaram no negócio, não, Banana Fish é a pessoa, depois aí, não, mas Banana Fish é não sei o quê, e ficava voltando, mas no fim das contas, sabe? Era droga mesmo. Os autores, a autora, ela até fez um caminho bom, que foi quando o tal do Dino, que é o cara por trás aí, o mafioso por trás do Banana Fish, quando ele fala, não, ok, isso aqui é a droga, os personagens principais que a gente acompanha, eles não sabem, só que também não ficam discutindo, eles acham que era outra coisa, mas ele não fica voltando pra isso, sabe, falando, Banana Fish é um cara, Banana Fish é um cara, não, eles falaram uma vez antes, eles continuaram acreditando nisso, e só quando eles descobriram que não era, eles falaram, eu tinha entendido errado, então. Só, não ficou martelando uma informação que a gente saberia que era falsa. Então eu achei isso pelo menos digno. Eu gostei também. O mistério dentro dessa parte eu achei fraco, pelo menos. Mas também é uma parte bem supérflua, né? Da grande parte do que é o mangá, né? Então... Bom, depois desse prólogo que a gente tem, né, estabelecendo que é Banana Fish, a gente entra de fato na história. Ainda falando sobre aspectos gerais, eu queria comentar com vocês um pouco sobre o grupo de personagens, que ele estabelece muitos personagens e muito rápido, e ele vai rotacionando esses personagens com uma frequência muito grande, né? Porque a ideia é que são gangues, né? De verdade. A história é pra... Não é de verdade, mas é tentar mostrar uma idealização de como seria uma gangue de verdade nos Estados Unidos. Porque essa história se passa nos Estados Unidos, nos anos 80, e é uma gangue juvenil. Então, é de se esperar que as pessoas morram. Então... Tem uma rotatividade ali. Ainda que dos principais tenham morrido poucos ali, né? Morreu lá o Skip e a madrasta do cara. Mas mesmo assim, dos outros personagens, os outros grupos, tem o grupo dos policiais, tem o grupo do Ash, tem do Dino, e tem uns amigos que vão se agregando na história. O Shorter, eu adoro o Shorter. O Shorter é um bom personagem. Então, eu fiquei bem impressionado com isso também, porque, que nem você disse, foram muitos personagens e, tipo, sei lá, eu acabei de terminar de ler, mas eu tô meio que impressionado com a facilidade com que eu consegui lembrar do nome de todo mundo, sabe? Tem o Lobo, tem o mafioso lá, o Dino, o Shorter, que eu adorei, o Skip que morreu, o Eid, o Ash, toda essa galera aí, meio que os personagens são introduzidos e meio que, sei lá, na hora que eles são introduzidos, ou pelo design, ou pela forma com que eles se mexem nos quadrinhos, você meio que já entende eles, sabe? Você vê qual é daquele personagem, ele fixa na sua cabeça e são incrivelmente carismáticos todos. E eles entram meio na surdina na história, né? Ele vai mostrando os personagens. Tem esse cara aqui, tem esse outro cara aqui, tem esse outro. Aí do nada eles são personagens que estão no grupo principal, sabe? O Shorter é um exemplo disso, né? Tem esse cara aqui, ó, de moicano. Aí quando você vê, eles estão viajando juntos, mas o que o Shorter tá fazendo aí? Mas de fato, é tudo muito rápido mesmo
em Banana Fish, né? Você tem a rotação rápida de personagens, os cortes rápidos de cena, os momentos de ação super rápidos, as discussões rápidas, e mesmo assim é muito conteudista, são muitos conteúdos, muitas coisas faladas, muitas coisas discutidas. Sim, os balanços são muito grandes, é muita explicação, é muito texto. Isso, aí por causa disso, você consegue ter uma criação muito rica e preservação muito rica dos personagens, né? E aí os personagens ficam memoráveis, você lembra deles porque eles já falaram bastante, mesmo que tenha sido em curtos períodos. Ou aconteceram bastante coisas com eles já em curtos períodos também. Isso eu achei bem bacana. Isso daí faz você lembrar bem dos personagens, como aconteceu comigo também, né? Eu também lembrei bem de como é cada um e tudo mais. Até mesmo personagens que são mais passivos na história, como o Arthur, né? Tipo, ele é um personagem que tá ali só pra, assim, ele vai morrer ali. Ele vai morrer rápido tudo, mas mesmo assim ele é bem memorável, tipo, você fica, caraca. Sim. E ele foi introduzido também nessa de Surdina, que é até o cara ali de luva. E aí, do mais pra frente, ele era... Mas eu acho um excelente ponto de que a autora se dá o trabalho de realmente deixar os personagens conversarem. E que nem eu lembrei agora do pequeno arco que o Ash tá na prisão. E tipo, a quantidade de conversa, diálogos longos que ele tem com o lobo lá, porra, tipo, uma boa construção. Constrói um complicado relacionamento ali com o Ash, né? Os dois conversam. Tipo, o mistério entre os dois não é segurado por muito tempo, é revelado. Ainda bem, né? É exposto bem claramente o que cada personagem acha dessa relação entre eles. Eu achei bem, bem complexo, incrivelmente pesado na exposição, mas acaba sendo fácil de ler. Eu não sei como ela fez isso, não. Isso de conversar bastante, eu notei que com frequência a autora coloca nos personagens o que a gente na vida real chamaria de small talk. Que são os caras só conversando de uma coisa que não tem a ver com o avanço da história. Então no começo acontece bastante. Tipo, tá os dois policiais lá, falam assim, e o lobo? O lobo tá na cadeia, né? Fala, o lobo é foda, né? Sabe, tipo, os comentários meio que... não tá acrescentando uma informação sobre o lobo, mas tá falando mais como aqueles personagens são amigos. E aí o lobo, por exemplo, quando ele encontra o advogado dele, o advogado falando, foda, né, essa situação com a sua mulher, mas também, né, você tá preso, né, seu filho precisa de um pai presente, tá? Tinha umas conversas que você vê que eles tinham uma intimidade ali, eles tinham uma relação pregressa que fazia sentido eles estarem falando com aquele nível de intimidade. São conversas críveis, são conversas que você teria com uma pessoa real na sua vida. São conversas que você consegue compreender, tá entendendo? Que você tem com seus amigos. Sim, isso eu achei que ajuda muito a estabelecer rapidamente esses personagens. Sei lá, seja o policial falando, porra, eu queria ajudar a prender... O policial... Tem uma conversa muito curta do policial com a irmã do Shorter, que ela só fala assim, esses policiais sabem que tem uma guerra aqui, tá todo mundo morrendo, vocês não fazem porra nenhuma, né? Aí o cara falou, que não tem prova, se tivesse prova a gente queria fazer alguma coisa, mas a gente não consegue, sabe? Então é bem curto, não acrescenta em nada na história em termos de avançar o enredo, mas acrescenta muito em termos de estabelecer personagens, estabelecer motivações, sabe? Relações e tudo, né? Traz essa convivência mais humana nos personagens que fazem, consequentemente, os personagens ficarem mais memoráveis na história, né? Até sem questão dúvida. de, pelo menos nesse exemplo que você deu, até dá a questão de ambientação, né? Você sabe que a polícia não tem controle naquela região por causa dessa conversa. Sim, também. Por exemplo. Sem dúvida. Inclusive, um dos pontos que eu achei mais fortes do Banana Fish é o quanto a autora sabe o que é a obra que ela quer fazer. Aí ela é extremamente determinada em fazer as coisas. Ela quer fazer um thriller policial, então ela faz o thriller policial, ela abraça como são os thrillers policiais mais clássicos que a gente já viu em filmes e tudo mais. Aí você vê que ela pega um pouco emprestado de vários elementos e que ela sabe muito bem o que fazer com tudo isso. E ao mesmo tempo ela reserva um espaço pro Ash também, porque é um dos personagens mais importantes de ser desenvolvidos ao redor dessa história, e depois junto com o Age também. E o balanceamento disso é muito bom, eu fico surpresa, porque da mesma forma que tem todos os personagens que têm relevância, o Ash ele não passa por cima de ninguém, ele é o principal, ele tem mais destaque, mas não omite personagens, não perde personagens. Todo mundo consegue brilhar do lado dele, né? Ele não ofusca Exato. ninguém. Isso daí acontece muito com uma determinação, né? Ela saber, né, quem são os personagens, o que ela tá fazendo na história, o que ela vai fazer. E isso daí eu admiro bastante, na realidade. É uma boa obra.
Até agora, pelo menos, né? A gente só leu 4 volumes. Até agora. Mas, tipo, mesmo só nisso, eu fiquei incrivelmente impressionado com essa obra parece planejada mesmo, sabe? Em 4 volumes, tipo, a gente teve uma boa quantidade de twists, as coisas pareciam ser incrivelmente... Bem ligadas, né? Bem ligadas. Sim. Que nem esse negócio do Shorter, por exemplo, que a gente falou... antes, no final aí do quarto volume foi revelado que não, ele foi junto com o Ash porque o chefe da gangue dele mandou ele, né, ficar de olho no cara, seguir o cara, e a gente vai ver que isso é porque a gangue que ele tá ligado tem ligação com a gangue do Ash e tudo mais, acaba criando uma teia bem complexa. Eu fiquei bem impressionado com o planejamento da história até agora. Sim, isso é bem perceptível, como tudo tá bem amarrado, porque a forma como a autora consegue avançar os enredos, cada hora jogando destaque em um personagem e ainda assim manter um ritmo, manter relevante, manter interessante. Tipo, você vê que não tá solto, ela não foi fazendo on the fly, sabe? Ela foi tipo, numa pegada só. Tanto que a versão que eu li, a versão que eu baixei pra ler, que é o dos volumes fechados, não tem as divisões dos capítulos. Eu não consigo nem dizer onde estariam a divisão dos capítulos. Eu também não. Tão constante, a né? divisão dos capítulos é bem nos cliffhanger. Pense numa divisão meio doida. Então, eu só percebi depois que eu terminei o primeiro volume, eu falei assim, caramba, será que não tá quebrado por capítulo? E aí que eu percebi nos seguintes que não tá quebrado, eu não conseguia dizer quando tinha acabado um capítulo. Porque é sempre uma sequência, tudo amarrado, é uma coisa tá puxando a outra. Isso eu achei muito bom. Inclusive, os volumes, eles só têm 3 capítulos, né? E era uma revista mensal, então, tipo, os capítulos realmente são longos, tá entendendo? E aí as quebras de capítulos são na pior parte possível pra ter uma quebra de capítulo. Ok. Bom, vamos lá pro enredo sequencialmente agora da história, na hora, porque a gente falou de vários aspectos gerais que estão permeando todos esses volumes, e é importante a gente falar disso, né? Sempre pra gente entender a nossa sensação com a história. Mas vamos falar um pouco de enredo, e aí a gente já começa de cara, a gente precisa falar de cara sobre o Ash, né? Que é o principal protagonista da história, né? Tem outros protagonistas menores, mas ele é o principal protagonista. O que vocês acharam desse personagem trágico que é o Ash? Bastante trágico que é o Ash, Ele né? sofreu demais na vida. Sofreu demais. Caraca, mano, sofreu e não foi pouco. E continua sofrendo, inclusive, nesses continua volumes. Sofrendo. E ele só tem 17 anos, eu tô maluco. Ele sofreu demais. Caraca, salva esse menino, pelo amor de Deus, eu quero dar um abraço nele. Não, Exato, mano. Parece que toda vez que é revelada uma tragédia sobre ele, é revelado no meio de uma tragédia maior ainda, sabe? Exato. É mesmo, né? Realmente. Eu achei muito pesada. A gente tá indo e voltando, né? Mas a gente tá falando de personagens, então eu fiquei muito mal na cena em que ele tá lá na delegacia, não sei o que. Sim. Que a filha da mãe mostra lá. Pornô. Os vídeos pornô. Vídeo pornô dele, criança. Que porra é essa, mano? E a gente descobre que ele foi abusado, mas a gente descobre que ele foi abusado enquanto ele tá vendo o filme dele sendo abusado. É muito. Caraca, mano, é muito horrível. Uhum. E é um evento constante, né? Porque não são só não é como geralmente acontece, inclusive, de que o personagem ele teve o passado construído de uma forma terrível dessa forma e ele ainda tá superando. Não, ele tem o passado terrível e ele tem o presente terrível e muito provavelmente vai ter os outros volumes terríveis também. Fora o fato de que, tipo, ele foi abusado criança, tipo, quando ele morava com os pais dele, ele foi abusado. Aí ele foi abusado depois que ele saiu da casa dos pais dele. Ele foi abusado na cadeia. Aí ele foi abusado. Pelo amor de Deus. Então, e tem um ponto importante aí, porque a partir da cadeia, você tá acompanhando já, você tá em tempo real ali, não é um flashback nem nada. E aí você vê que, esse menino aí é uma história muito pesada mesmo, e constantemente pesada. Eu tava preocupada se ele tivesse pegado o AIDS, né? Porque anos 80... Pois é, achei interessante isso. Achei interessante essa consciência aí. Foi um comentário que passou de passagem. Eu pensei, nos anos 80 isso até que é bem progressista, sabe? Não é, a galera não tava falando de AIDS abertamente assim, não. Mas eu digo tudo isso porque, tipo, ele é um personagem que tinha muito potencial pra ser um Sasuke da vida, sabe? De tipo, muita trama, não sei o que, lobo solitário e coisa do tipo. Um Lince. É um Lince, é verdade.
acaba sendo revelado coisas do passado dele, e até a gente vendo ele hoje em dia, acaba criando complexidade o bastante pra ele não virar um clichê nem nada, eu acho. Ele tem uma personalidade bem estabelecida, né? E a personalidade dele, embora moldada pelas tragédias do passado, ela não é só isso, né? Uhum. Ele tem o jeito dele de ser meio lobo solitário mesmo, de ser meio separado, mas ele tem fraqueza por algumas pessoas que ele confia, sabe? Então, tipo, o Shorter fala assim, eu vou te ajudar, caralho. Ele fala, tá, beleza, você pode me ajudar. Ou como o Age mais pra frente. Ele tem uns bem específicos umas características bem marcantes ao longo desses volumes, que tornam ele um personagem bem mais complexo do que, ele tem um passado triste. Né? Ele não é só o passado triste dele. Ele tem uma personalidade muito forte, porque ele conseguiu superar muita coisa dessa vida dele aí. Inclusive esse daí é um aspecto que eu acho que eu colocaria um pouco meio que uma crítica, ao mesmo tempo um lado positivo, imagino, por ele ser o protagonista, de que essa um pouco dessa síndrome de protagonista, né? Ele não erra os tiros, ele tem um reflexo afiadíssimo, ele apanha pra caramba e ele já tá muito em pé, tipo, muito rápido de novo. Aí, tipo, ele é o cara, assim dizendo, né? Só que ao mesmo tempo não, porque da mesma forma, tipo, a autora faz questão de esmurrar ele pra caramba e colocar ele cheio de desafios e mostrar o quanto que ele é forte depois, e esmurrar mais ainda depois em seguida. Aí, tipo, você fica nesse rolo o tempo todo, né? Eu não gosto muito dessa aproximação, porque o Banana Fish, porque quebra um pouco esse aspecto do realismo ali, né? Tem uma cena, por exemplo, em que eles estão com o carro ali, aí o Ash tá em cima do caminhão lá. Eles estão no caminhão, o Ash tá em cima ali, ele saca o revólver e acerta um tiro ainda ali. Eu fiquei, caraca, isso daí parece que eu tô assistindo Bruce Willis aqui. Duro de matar aqui. Não duvide que seja uma das inspirações da autora, né? Não, sem dúvida. Mas não que isso seja completamente ruim, né? Isso daí é mais uma opinião minha, de que da mesma forma que a obra é realista, acabou... Tem esses momentos que fogem um pouco do realismo também, com alguns personagens, né? Não são todos. Mas da mesma forma, isso daí dá todo esse charme do personagem. Não seria o Ash sem isso também, né? Eu acho que o que acaba compensando pra mim é meio que esse perfeitismo dele, meio que só a personalidade mesmo, porque eu adorei o sassiness dele, né? Tipo, ele é muito inteligente e ele sabe isso, e ele tem a língua muito solta, né? Ele sempre tem a resposta rápida e engraçadinha pra todo mundo, pra qualquer coisa que alguém fala pra ele, né? E eu adoro isso em contraste com o segundo protagonista, que é o Age, sabe? Por causa que o Age, ele é mais velho, mas ele é mais purinho, sabe? E aí fica o mais novo que fica zoando com ele. Eu adoro isso. A dinâmica entre eles dois é ótima. É muito boa mesmo. Mas é bem... De qualquer forma, é legal ele ser... Porque ele é perfeccionista, né? O Judeu trouxe um bom ponto quanto a isso. Ele sabe disso, ele se expõe como o melhor, ele sabe que ele é o melhor. Só que você vê que por ele se... subconscientemente, talvez, ele ainda não é convencido disso. Ele sempre acha que ele ainda pode fazer melhor. Tem uma cena que é focada bem nisso, por exemplo, de que ele tá ali atirando com os revólveres e ele atira bem pra caramba, mas aí ele erra um tiro ali e aí ele fala, piorei muito na minha mira aqui. Aí Sim. Caraca, meu, como assim? Tipo, você atira bem pra não caramba. entendi. Sim. Aí você vê que ele tá sempre buscando uma perfeição que ele nunca alcança, ou isso é o que pareceu, né, com a obra. Não, ele tá sempre compensando alguma coisa. Eu acho que nessa cena específica foi quando ele tava na casa dos pais dele, né? Eu acho que nessa cena específica foi porque ele não levou um tiro no ombro quando tava na cena do... Isso. É verdade, é verdade. Então eu acho que o fato dele ter ficado muito tempo sem atirar, e aí agora que ele tava atirando, e ele errou aí já é muito problema pra ele, né? Ai, meu Deus. E ele já ficou muito frustrado, assim. Não pode errar. A gente tem esse setting que acaba tendo inicialmente o núcleo dos bonzinhos, do lado bem e do lado mal, né? Do lado da polícia e do lado dos bandidos, mas mais pra frente eles vão se mesclar. Mas pensando no Ash e no lado das gangues, eu gosto como a autora e a história dá
pra gente a impressão que existe um mundo complexo ali, mas tá bem simplificado pra história, porque tá bem no que a gente precisa mesmo. Tipo, existe esse cara que é um mafioso, que é o Dino. Ele é um mafioso, ele é o líder, e ele usa o Ash como uma ganguezinha dos moleque pra fazer uns trabalhos pra ele. E eles têm essa relação simples, existem outras gangues, mas é isso aí. Quando mexe nessa dinâmica, que é quando tem o caso com o Arthur, que toma o lugar dele, e aí o Ash vira fugitivo e tal, ele já tinha estabelecido o suficiente pra gente falar assim, ok, é isso que aconteceria mesmo. Faz todo sentido. Eu gosto como, com pouco, ela estabelece uma lógica de funcionamento daquele mundo. Tem a gangue dos chineses, que é a gangue do Shorter, e aí depois a gente vê o chefe do Shorter, como essa parte vai se expandindo e tudo se encaixa muito bem, porque tá bem amarrado lá no comecinho, e aí continua bem amarrado dali pra frente também. Mas é que, sei lá, eu tava pensando aqui ainda nesse aspecto dele ser um pouquinho perfeito demais também. Mas eu acho que, tipo, o que você comentou é verdade, Alicia. Tipo, muitas das características dele é dele ser esse cara perfeito e tudo mais. E o mangá vende bastante isso. Eu tô pensando, por que eu não me incomodei com isso? Eu acho que é porque meio que ele é perfeito, mas dá tudo errado mesmo assim. Principalmente os terceiros e o 4 volume, é tudo ele. Eu tenho um plano. E dá errado. Tipo, fode tudo, né? Nada deu muito certo pra ele até agora. Pô, ele foi pra prisão. Tipo, ele não queria ir pra prisão. Ele não queria estar fugindo, ele não queria nada disso, ele não queria que a madrasta dele e o pai morressem, sabe? Ele é meio perfeccionista, mas o mangá tá sempre colocando ele numa situação em que meio que o plano dele não dá certo, e aí ele acaba dando um 180 e dá tudo certo no final das contas, mas eu acho que é por isso que eu não me incomodei tanto. Tem muitas consequências do muito certo que dá no final. O plano dele de acertar o Gozinho deu certo, mas ele teve que fugir pra LA. Exatamente. Em consequência disso, atiraram na padastra dele, ó. Merda acontecendo. Não, são muitas consequências que acontecem, né, com os planos dele. Esse começo da história, ele ainda tá todo meio encavalado, porque ele tá... É meio convoluto, porque tem muita coisa ali acontecendo, é difícil a gente puxar coisas específicas pra comentar, mas ainda falando do Ash, eu gosto como o mangá, ele não, mais pra frente, quando ele matar o Skip, não parece gratuito que o Ash ficou muito chateado e muito bravo mesmo, porque o mangá estabeleceu que o Skip tava ali o tempo todo junto com o Ash. Era o cara que tava em casa. É o braço direito, né? O braço direito. É o cara que conhecia o irmão, era o único cara que sabia que ele tinha um irmão ainda ali vivo e que ele tomava conta, acompanhava o cara enquanto ele ia buscar o remédio. Tipo, era o brother, né, o Skip. Mas eu só achei que foi muito rápido. Muito rápido. Tipo, o contato inicial que... Também. O contato inicial que ele e o Eiji tiveram... já deu consequências pra outro problema, que já deu consequências pra outro problema, que, sabe? E pô, mas é bom isso, eu gostei disso. Humano, e não para nunca mais. O ritmo ele é bem frenético. Mas eu acho que funciona, porque se a gente for parar pra pensar, no final desse primeiro volume, né, tudo que acontece nesse primeiro volume, ele na verdade é a intersecção de 3 tramas que estão rolando em paralelo. É a trama do Arthur querendo se vingar do Ash, é a trama do Dino mandando o Marvin descobrir onde tá a droga que o Ash provavelmente pegou, e a trama da polícia / os jornalistas tentando um contato ali com o Ash também. Então tava todo mundo orbitando ele, e quando a merda explodiu com todo mundo junto, e aí beleza, agora tá todo mundo junto nessa, a gente precisa avançar a história com todo mundo intercalado aqui, todo mundo tá relacionado agora. Isso que eu acho que entra no pacote de amarrar muito bem, né? Foi amarrado muito bem esse começo pra encaixar todos esses personagens que tem umas origens e objetivos muito diferentes, e conseguir juntar todos eles foi um trabalho muito bom, principalmente logo em seguida, quando o Ash é preso, a gente tem a relação dele com o Lobo, que é um cara que foi citado lá no começo e tava amarrando o jornalista com o policial, e aí ele só encontrou por causa do Lobo, e no final ele conhecia também o irmão, sabe? Tipo, tá tudo muito bem intercalado ali. E ainda por cima, enquanto tudo isso tá rolando, ainda dá pra construir meio que a big trama do mangá, que é todo mundo que tava envolvido com o prólogo tá cometendo suicídio, entre aspas, né? A galera obviamente tá suspeitando que não é suicídio, e tem todo um negócio bem grande sendo construído, e que tá sendo construído até o final do quarto volume ainda, né? E obviamente vai ser o que vai guiar o mangá, então
É bem impressionante isso, sim. A gente já comentou bastante que as coisas estão muito bem interconectadas. E amarradas, mas é porque definitivamente, pra mim, foi uma das coisas que mais chamou a atenção. O legal é que uma história tão envolvente, né? Porque quando você conhece bastante obra, quando você já leu muita coisa, assistiu muita coisa, já viu muitos tipos de narrativa, fica um pouco mais difícil de você se prender numa obra dessa forma, né? E você vê, tipo, nesse andar da narrativa, se eu fosse chutar quantos volumes teria o mangá e eu não saberia, eu chutaria, sei lá, uns 8 no máximo, assim. Porque é tudo muito rápido, é cheio de coisa e resposta. Aí você vi lá 19, caramba, meu. Não dá pra esperar nada do que vai acontecer. O que mais tem pra contar aqui? Exatamente. Porque, tipo assim, como ele é tão rápido, do que nenhum estranho falou, você fica pensando, certo, esse negócio vai terminar super rápido. E aí você olha 19, o que ela vai fazer? Exatamente. Isso vai acabar em algum momento. Ela vai ter que colocar outra coisa pra poder acontecer. Sim. Vai durar 19. Eu quando eu tava pegando informação do mangá, eu abri a Wikipédia. E aí, em algum momento fala assim, que o mistério, que são vários arcos, e o arco mistério do Banana Fish vai acabar no nosso próximo programa. Então, tipo, já tá dizendo que vai ter uma continuação que não é necessariamente essa mesma trama que a gente tá vendo sequencialmente. Eu tô supondo que vai se encerrar um arco de acontecimentos e aí a consequência disso vai virar um outro arco, sabe? Não vai ser essa constância de sequência de acontecimentos que a gente tá vendo agora. Eu posso É o que parece. É o que parece. Cá entre nós, isso daí me anima pra caramba, inclusive, porque eu não mal vejo a hora pra ver o que vai ser as consequências disso, os personagens, o que vão. Porque até agora tá tudo ótimo aqui. Sim, Na real, eu quero muito ver essa próxima parte, porque, nossa, se tá pesado agora, meu amigo, se prepara, viu? Sim, rapaz. Falando em pesado, a gente foi meio tropeçando, avançando na história meio de várias frentes, porque tem muita coisa acontecendo, mas eu acho que aí, a partir do Ash na prisão, meio que começa a ser um pouco mais linear, menos espalhada a história, né? Acaba que, quando juntou todos esses personagens em volta do Ash, finalmente, a gente vai acompanhar essa sequência desses caras. Eu queria falar um pouco desse arco. Oi? Dá pra comentar, sei lá, do arco do Ash na prisão. Sim, exatamente. Eu queria comentar um pouco sobre esse arco do Ash na prisão, porque cria essa relação entre ele e o Lobo, que eu acho que é uma relação excelente, tão muito boa, que é criada entre os dois, que é esse... Tipo, nenhum dos dois quer essa relação. Mas está no melhor interesse dos dois que eles tenham algum contato, mas até eles chegarem a essa conclusão, vai e volta muito, e tem a vida na prisão, e tem um ataque dos caras que estupram o Ash, e tem os caras que querem matar também. É uma dinâmica muito... É um microcosmo de complexidade da história geral, tá também no microcosmo da prisão ali também, né? Esse microcosmo de complexidade, inclusive, me fez até pensar que, por exemplo, essa gangue vilã aí que eles pegam o Ash lá na prisão, né? Eles estão ali e eles mostram pra você de que... eles ajudam primeiro a aproximar, né, a relação do Ash com o Lobo pra... os dois meio que um cuidar da costa do outro, especialmente do Lobo cuidar do Ash, né? Isso daí é desenvolvido depois, até fora da prisão, ainda mais, né? E além disso, você vê o quanto o Ash, ele ainda assim, ele consegue ser bem independente em vários aspectos, inspirar bem em várias coisas, ser bem realista em várias coisas, como ele ter que aceitar o destino dele ali. Não, Ash, não. Mas é porque senão... tipo ele... isso, senão eles vão me matar, né? Exato, porque senão ele morreria. Faz sentido, sabe? Aí, tipo, você vê que ele ainda ele é esperto, você vê que ele sabe se virar ainda assim, mas você vê que ele não pode ficar sozinho também, mas ao mesmo tempo ele também é bom de tomar o controle e ter a liderança, e tudo isso, tipo, todo esse colo de complexidade que o Estranho comentou, envolvendo a relação dele com os vilões na cadeia, né? Tipo, é muita coisa de uma vez e tudo muito rápido, né? Aí é bem rico mesmo, uma obra bem rica. Eu gostei principalmente do Lobo nesse arco aí, porque acabou sendo bem sutil uma característica específica que tava querendo ser desenvolvida nele, que é esse negócio que, porra, aconteceu um monte de merda lá no Vietnã, ele acabou atirando na perna desse cara que tava matando todo mundo, ele acabou ficando pra trás, e o Ash encara com esse negócio de que, pô, você deixou o cara lá. E ele nunca tinha visto dessa forma, talvez, ou talvez tinha
tinha, mas só inconscientemente. E aí esse mesmo cenário é recriado com o Ash constantemente na cadeia, sabe? Esse negócio, esse cara não é mais problema meu agora e tudo mais. Então eles trazem esse conflito que era dele do passado e recriam ele agora com o Ash, meio que o Ash encarando isso e ele superando esse arco dele. Eu achei bem interessante, bem complexo. Ele desiste do Ash uma vez, mas ele não consegue desistir dele no fim das contas. Ele sempre volta. E aí... desiste várias vezes, inclusive. Troca de cela e tudo, mas aí sempre volta. Meu Deus, ele tá tendo problemas. Volta lá correndo. Toda vez. Agora tem uma mini reclamação envolvendo o que vocês falaram sobre ele ser, às vezes, muito protagonista ali, né? Ser muito fodão. Em algum momento o Lobo chega à conclusão que, não, ele se deixou ser estuprado porque ele queria ir pra enfermaria, porque queria pegar uma cápsula. Não, pelo amor de Deus. Ele não planejou essa merda. Calma lá, né? Eu achei mais forçada a ideia de que ele se deixou de ser estuprado pra que criasse a ideia de que ele é gay pra ninguém suspeitar quando ele beijasse o Age. Esse eu achei bem mais forçado. Tipo, caraca, é muito plano. Eu acho que essa era a ideia real mesmo. Não, obviamente o mangá fala que a ideia é essa, eu só achei muito forçada, tipo, caraca, é muito plano. Achei um pouquinho forçado também isso daí, mas enfim. Mas é uma cena boa, então não tem problema. Eu também acho uma cena boa. É a cena que eu falei assim, caralho, agora entregou de vez, né, o fanservice que eu achei que ia enrolar muito e veio rápido demais até. Desculpa, é só isso, né? É só esse. Não tem mais não. Mas enfim, em paralelo então tá rolando esse beijo que foi dado no Age serviu pra ele ir atrás do Shorter pra poder salvar o irmão, né, escapar com o irmão. No final acaba resultando na morte do irmão. E a trama começar a engrossar mais, fazer o Ash sair da cadeia, né, aceitar. Eu não entendi qual que é a lógica legal do que aconteceu ali, que o Lobo e ele só falam vamos sair da cadeia e eles saem da cadeia. Inclusive foi muito rápido e prático. Não, essa parte foi meio confusa mesmo. Parece que é uma parada que, tipo, você aceita... Eu dei uma pesquisada que é o Jump Bail, que eles falam, que é, tipo, você aceitar... que você não tem o dinheiro pra pagar pra sair da cadeia, mas que você vai pagar se você... Eu não entendi. É alguma parada que eu vou aguardar em julgamento de verdade. Tipo, no final cara, eles vão... envolvido em homicídio, era um delinquente, parece meio errado, mas... Parece que a gente compra, né? A gente aceita esse cara. Não entendo as leis dos Estados Unidos pra poder concordar ou discordar. A gente só aceita. Pois é, mas saindo de lá, então tem a trama do Ash tentando matar o Dino na fatídica cena do caminhão, que foi citado. Quando eles percebem que não vai dar certo, então vamos fazer um road trip até Los Angeles. Primeiro até a casa do Age e depois vão decidir ir pra Los Angeles. Exato. Não, é a casa do Ash, né? Do Ash, aliás. Do Age, não. O Age é no Japão. Que o IB fica falando o tempo inteiro. Não, a gente vai pro Japão na próxima semana. Próxima semana. Aí do nada eles comentam, nosso visa vai acabar e a gente não voltou. Eu acho ótimo isso. Ainda bem que eles... mais uma coisa que mostra a realidade, né? O visa tem um tempo, né? Sim, tem umas coisas legais implicadas aqui, né? Por exemplo, a própria situação lá dele sair da cadeia e dele passar adiante o objetivo dele pro Age. Você já sabia desde o começo que ia dar errado. Você já conhece o Age, o personagem suficiente, que vai acontecer alguma coisa ali, você não sabe o quanto vai cagar no meio, mas pra dar certo exatamente como o Ash vai dar, e de uma missão tão complexa, você fica... Eu não acho que ele consegue. E ele não consegue mesmo. Tipo, ele falha. E a morte do irmão dele, você vê que é um momento chave ali mesmo na história. Porque a partir dali muda completamente a relação do Ash com a máfia, com o Dom ali. Tipo, já era uma relação ruim. Mas desde então o Ash fica numa relação trincada de vingança ali, de querer acabar com o cara. E aí o cara fica ferrado também de querer acabar com o Ash. Eles vão pros dois extremos, né? Vira cada um completamente uma história de vingança. É muito legal esse aspecto, né? Sim. E esse arco serviu pra dar um pouco essa relação com o pai, essa criação, a explicação do porquê ele saiu, de onde ele estava, o que aconteceu, sobre essa relação familiar complexa, sabe? Que é tão interessante, como sofreu
2 abandonos parentais, né? Primeiro o pai, depois a mãe abandonou também, e ele só tinha o irmão, ele foge de casa. Como ninguém é bonzinho aqui, né? Todo mundo tava meio errado ali. A única pessoa que era bonzinha era a madrasta e ela morreu. Exatamente. Pois é. A gente, inclusive, tá até comentando um pouco do Age, né? Você falou aí, Alice, de que... Pois é. Você dá uma missão pra ele... Quando eu dou uma missão pra ele, você já pensa, vai dar alguma merda aqui, tipo, ele não vai conseguir, né? Pois é. Não, o Age é concordo. noob, né, gente? Ele se deixou ser seguido. Mano, você vai no restaurante e fala o nome da pessoa que você quer achar no restaurante, meu amigo. Né? Você tá no meio da máfia, né? Tipo, você sabe que você tá no meio da máfia. Fala assim, toma cuidado. Ouvindo. Toma cuidado, ele entra e fala assim, você conhece tal pessoa? Não, cara, não é assim que você... Meu amigo, não é assim que funciona. Assim, você entrar lá e perguntar, cadê o Shang aqui? Tudo bem, né? As pessoas vão saber que você tá procurando o Shang. Mas não fala que você vai tá procurando o doutor não sei quem. Não fala, só não fala essa parte. Essa parte não importa. Tem um aspecto da personalidade dele que eu tenho interesse de saber a opinião de vocês, porque o mangá gasta até que um bom tempo tentando explicar por que ele tá indo junto, né? Porque o mangá várias vezes, inclusive, fala, é um cara de outro mundo, ele normalmente é meio tímido, e aí tem todo esse negócio, o mangá se expõe bastante, falando, não, eu tive um problema, tô querendo superar, não quero mais desistir. Mas apesar desse esforço todo, é um pouquinho uma pedrinha no sapato pra mim, ele continuar com essa galera, sabe? Com certeza. Absoluta. É que não tá muito. Não fica. Você falou que ele gastou um bom tempo explicando, mas eu ainda não entendi muito bem por que ele foi pro Japão. Sabe? Tipo, ele se machucou e aí ele começou a competir mal e aí ele falou. Aí ele começou a ficar mal na vida e o IB falou: vamos viajar aí pra dar uma esparecida aí. Foi mais ou menos isso que eu entendi, sabe? Não ficou foi depressão, exatamente. Ele machucou a perna e aí ele não pode mais competir olimpicamente, sabe? Porque ele tava na faculdade e aí ele não podia mais competir. Como é o nome do esporte que ele fazia? Salto com vara. Salto com vara, exatamente. E aí, no fim das contas, ele acabou se envolvendo num negócio grande demais. A impressão que dá é que ele não tem pra onde voltar no Japão, né? Do Age, de continuar junto do Ash, é isso de ele não querer mais acabar com nada, né? Eu não quero mais desistir de nada. Então eu não vou desistir de estar aqui com vocês, eu quero continuar ajudando. Só que, tipo, eu acho mesmo isso não fazendo porra nenhuma, né? Exatamente. Eu acho exatamente isso. Porque o Short é uma coisa. Porque o Short ele é ali de uma gangue, ele sabe atirar, ele sabe se defender. O Age não, tá entendendo? Eu fico pensando, nossa, ele só fica atrapalhando. A galera tem que proteger ele. O que você tá fazendo indo junto? Não era pra você estar indo junto. É uma motivação bem confusa, eu acho, assim. Ficou meio perdido ali o personagem em alguns momentos. É que fica muito vago a percepção de eu não vou desistir de nada na minha vida, então eu vou continuar aqui ajudando vocês numa guerra de gangues. Uma droga mortal envolvida. É um salto um pouco longe, assim. Tem isso também, e tem porque o irmão do Ash morreu na frente dele, ele se sente mal com isso. Tem o fator... Lembra que ele comenta, nossa, vocês japoneses são muito masoquistas, né? Porque toda vez o Eiji se sente mal porque alguma coisa aconteceu e aí ele quer retribuir. Ele acha que é toda culpa dele. Meio que em algum aspecto. Dele, exatamente. Aí o legal é que ele vê o quanto ele consegue aprender com o Ash, né? O Ash inspira muito ele, né, ao longo da história. Só que da mesma forma é um pouco confuso mesmo do porquê que ele tá tanto tempo tão envolvido assim na história. E aí você até pensa de que tem até um romance envolvido por causa disso, né? Só que ao mesmo tempo você tem o IB no meio e ele tá ali junto também. Aí e ele não pisa em cima, tipo, falando, não, a gente tem que sair daqui, você tá maluco, cara? Tipo, o IB tem que ser uma crise de meia-idade ali pra explicar, porque... tem que ser uma crise de meia-idade. Você já tem idade pra isso aí, não, IB. Então... eu pensei nisso também, que eu pensei que, e pelo jeito, até onde eu sei de Banana Fish, isso nunca vai acontecer, mas é que se o mangá tivesse falado, não, ele tá apaixonado pelo Ash, sabe? Seria um tiquinho forçado, mas seria uma motivação boa o suficiente, e eu veria isso bem encaixado na história o suficiente pra
pra eu aceitar isso como uma motivação dele. E até porque ele é meio que uma engrenagem, ele é meio que uma ferramenta na engrenagem do Ash, né? Tipo, ele tá meio que bagunçando o Ash ali, então é meio que recíproco os dois ali. Eles estão meio que mudando o outro, né? Com certeza. Mas como o mangá nunca vai muito à frente nisso, o personagem acaba perdido pra mim, sim. A dica inicial foi exatamente quando o Ash deu a arma pra ele nos primeiros capítulos. Que o Skip falou, nossa, ele nunca deu arma pra ninguém, só pra você. A primeira pessoa que pediu pra tocar na arma dele, ele cortou o dedo fora. Exato. Mas isso é uma coisa que vai ser desenvolvida mais pra frente, então não precisa se preocupar. Ok. Tomara. Nem que, sei lá, você fala, a gente se ama como irmão, alguma coisa assim, eu já ia ficar um pouquinho mais satisfeito. Mas do jeito que tá agora. Mas isso do Visa que a Nath trouxe mais cedo é um ponto bom mesmo, porque você lembra que eles têm um compromisso com o tempo, né? O tempo tá passando, o tempo é apertado, e que não dá pra você só deixar os eventos se enrolarem como acontece em qualquer shonen, várias obras por aí que as coisas só desenrolam e não tem muito compromisso, especialmente com o tempo. Eles têm o tempo apertado ali, eles têm objetivos, têm limites e coisas assim, né? Dentro do possível, claro, mas só essa lembrança do Visa já dá uma boa lembrada nisso. Isso daí traz uma proximidade muito boa de um realismo mesmo, né? Tanto que, inclusive, o fato do visto tá acabando é um plot que tá avançando a história agora, né? No final desses últimos volumes que a gente falou, é um plot point, o fato de ele tá acabando o visto e aí o cara querer voltar e tentar convencer o Age a voltar com ele. Eu só queria comentar do fator, né? Quanto tempo é o visto japonês? Porque você fica pensando, né? Se o visto tá acabando, então quer dizer que já se passaram meses que a história tá acontecendo, tá entendendo? Passou já. Na verdade, eu acho que o maior mistério é como eles estão se mantendo lá, né? Que revista é essa que tá pagando pros caras ficar lutando contra a máfia nos Estados Unidos? E eles não estão tirando foto de nada, né? Não, daria uma boa história, mas ninguém tá fazendo nada. Não, você vê que o IB disse que tá viajando porque ele vai tirar foto, então... Cadê esse cara aí? Vai sim. Enfim, depois do arco da cidade natal, né, do Age, do Ash, que ele tem um rápido entendimento com o pai ali no final, né? Eles conseguem estabelecer algum tipo de conexão, mostrando o quanto o Ash se importa com as pessoas no final de tudo, né? Então, um desenvolvimento a mais de personagem. Mas eles fazem a road trip até Los Angeles, onde a primeira parada, inclusive, é encontrar a ex-esposa do Lobo, que eu adorei ela. Adorei essa personagem. Eu adorei essa personagem também. Eu adorei ela. Dela sacar uma espingarda quando chega o marido. Você veio roubar meu filho? Eu adorei ela tentando jogar um charme pra cima do Age pra ele posar pra revista dela. E pro Ash também, os dois. Os dois. Eu achei muito charme, tipo, personagem muito charme, eu adorei ela. Ela diz assim, os dois, vocês são novos, mas a gente pode assinar o contrato agora, tá? Mano. No entanto, o Ash chama ela de velha, e aí ela mandou, você tá me chamando de velha, é isso? Eu mesmo, é comigo que você tá falando. Fica incrédula. Ela deu uma cortada foda. O jeito que eu cuido do meu filho, você não tem nada a ver com isso. Meu Deus. Eu tô com muito medo do próximo volume, porque... eu tô preocupadíssimo. Eu não quero que aconteça nada com ela, eu adorei ela. Mas além dessa parada e dessa personagem, tem também essa nova trama com a busca pelo Dr. Dawson, e aí esse filho adotado que acabamos descobrindo ser da máfia também. Da máfia chinesa, né? Da máfia chinesa, ele ser o herdeiro perdido da máfia chinesa. Ele é um dos herdeiros, eu acho que ele é tipo o quinto filho, sabe? Sétimo filho. Sétimo, pronto. Que não sabem que existe. Fala-se só em 6 herdeiros, e aí tem esse sétimo, que ele, tipo, ele cuida da parte... Tipo, a máfia já cuida de tudo que é sombrio, né? E, tipo, ele é do mais sombrio do sombrio. Isso daí entra um pouco num aspecto que eu criticaria até um pouco sobre, até agora pelo menos, é de que às vezes o mundo é pequeno até demais. Tipo, eu sei que o mundo é pequeno, só que assim, eles estão nos Estados Unidos e o mundo é extremamente pequeno. Tem coincidências que eu acho que acontecem até demais, eu fico um pouco, não sei. Tipo, eles encontraram esse cara aí que por acaso tá meio que tramando tudo quase, né? No final a gente descobre que ele não é tão importante assim, né? Mas sim. É meio bizarro.
Inclusive, logo antes, eu tava lembrando, a gente já foi pro caso da mãe e tudo mais, mas tem da mãe não, da mulher, do cara lá, mas tem o pai do Ash, né? E o pai do Ash, você vê que ele é homofóbico mesmo, tipo, ele zoa, pisava no Ash em cima disso, e ele tem uma relação muito amarga e ainda pesada com o filho mesmo, e tem aquele pequeno convencimento de que ainda assim ele é um pai, ele ainda assim ama, mas não me convenceu muito não, mano. Eu achei pesadas demais, na realidade. Eu pensei nisso, eu não ia nem comentar, mas já que você tá falando dessa cena, eu fiquei meio... É um clichê que eu não sou o maior fã do mundo também. Tipo, esse pai que foi um pai escroto a vida inteira dele. E aí, não, ele levou um tiro, então agora ele virou um bom pai. Tipo, eu não gostei muito disso, não. É um clichê, né? Tipo, não é incomum, mas não foi minha parte favorita também, não. Não me convenceu também. Eu fiquei, ok, esse cara continua babaca. No arco deles em Los Angeles, tem uma passagem que não dá pra deixar de citar, que é a passagem do computador. Essa Puta daí, vida. eu vou te falar que até agora foi o meu momento favorito da obra. Sem brincadeira. Eu vi isso, a coisa mais anos 80 e mais clichê de Hollywood que eu podia ver no mangá, inclusive. Eu fiquei muito feliz. Tudo começando com... esses jovens sabem mexer no computador mesmo, hein? Essa coisa... Agora explicar como o Ash, delinquente, morando nas ruas... Era um hacker, sabe? Como? Não, e como era um hacker é engraçado, né? Porque o que ele fez pra hackear o computador de fato? Ele buscou no livro lá umas palavras-chave e aí ele acertou por sorte a senha ali. Aí ele é o hacker, sabe? Eu fiquei, caraca. E aí ele abre o computador e aí ele digita... executar banana fish, abrir banana fish, explicar banana fish. Não é bem assim que funciona o computador, mas beleza. É bem uma visão anos 80 do que é um computador e qual é o propósito de um computador, né? Fora que o computador do doutor... Pode ser que não, né? Pode ter sido que tenha sido filho, mas dá a entender que trocaram a senha e aí eles acham que é o... Então, tipo, dá a entender que eles estavam usando a internet, inclusive. Exatamente. Que tava vindo de um banco de dados, talvez, que alguém remotamente viu que eles acessaram ali, fica meio esse trama, assim, que ele era o hacker por trás, assim, o Ash ali pra ter invadido o sistema, só que tinha as 3 camadas de segurança ali, Sim. É o Hackerman total. Eu adorei essa cena. Foi muito Hackerman. Pronto, isso foi uma das coisas que no anime eles mudaram. Eu fiquei, inclusive, boa pergunta. Como que ficou no anime isso? Porque eu fiquei pensando aqui, como que eles fariam isso no anime, cara? Porque hoje em dia, sei lá, você acessa 3G ali, acessa a internet em qualquer lugar. É outra coisa, tipo... Com certeza. Uma cena específica que eles mudam. Porque eu ia até comentar aqui, teve essa cena específica, mas no geral eu não sinto que é uma história datada, nem nada, sabe? Não, parece... jamais. Ele é um retrato do seu tempo, ele é um retrato dos anos 80. A autora fez bem e ela martelou, inclusive, isso mais de uma vez, de que a minha história, ela escreveu em 85, essa minha história é no começo dos anos 80, ponto. Porque se ela deixasse vago, não tivesse um timestamp, poderia-se ter a impressão de estar datado.Essa relação dos personagens com o computador, a gente ia falar assim, não, essa história sem tempo específico tá muito estranho, mas como não, é os anos 80, o computador era assim, as pessoas lidavam assim, aí beleza, tudo bem. Não, mas no anime a história é pra ser sem tempo, tá? No anime a história é nos dias de hoje, tanto que eles trocaram a guerra do Vietnã pra guerra atual dos Estados Unidos com o Oriente Médio, e aí teve mudança também dessa cena do computador, não é um tubão, é um normal, desse fininho. E pra poder hackear o computador, ele usou um programa pra poder hackear e abrir a senha. Ele não procurou a senha no livro, ele usou um programa pra hackear a senha, entendeu? Essas coisas. Isso daí é interessante porque você tem toda uma cultura, né? A cultura dos anos 80 é muito forte na obra do Banana Fish, só que a história, os personagens, a máfia, até as cenas de crime são imutáveis pelos tempos, desde daquele tempo até agora, e por isso que funciona tão bem no anime, possivelmente. Eu não assisti o anime, mas falaram tão bem que eu pensei, faz sentido porque máfia é a mesma coisa, sabe? A interação dos personagens, você tem a tecnologia no meio hoje em dia, mas muitas das coisas dá pra você replicar
quase perfeitamente pros dias atuais, né? Tanto que eu digo até datado, eu acho que não tá datado, até não, tipo, sei lá, até no aspecto de narrativa, sei lá, não é dramático demais, nem nada, tá muito bem espaçado. Que nem, tipo, alguém poderia me dar Banana Fish e me falar, essa história foi escrita hoje em dia e ela se passa nos anos 80, sabe? E eu, tipo, eu acredito, eu acreditaria, sabe, que, tipo, ela é incrivelmente contemporânea. Tanto que eu não sabia que era, até depois de olhar, ver mais informações, que eu procurei a data, que eu vi que era anos 80, que de fato foi escrito nos anos 80. Porque pra mim poderia ter sido muito bem, tipo, no meio dos anos 90 lá, escreveu Banana Fish, mas não. 85. Durou até os anos 90, né? Foi até 94. Mas é mais velha que eu, a obra. Faz questão de apontar isso. O traço entregou um pouco pra mim, né? Mas o plot, as formalidades, os personagens, tudo é extremamente contemporâneo. A quadrinha, eu fiquei, caraca, isso daí parece que eu tô lendo os quadrinhos atuais. Nossa, eu achei a quadrinização tão quadradinhos, sabe? Tipo, vários quadradinhos. Meio básica. Inclusive, fazendo uma reclamação aqui, as cenas de ação são sofríveis. Não sei se foi só eu que tive essa percepção, mas ô ceninha travada deles tentando. Tipo, a primeira cena de tiro que tem lá do coisa. Não tá claro nos quadrinhos como que o tiro acertou o Skip. Eu também pensei Pra mim não nisso. faz o menor sentido. Pois é. Tipo, o Skip veio correndo, aí o Marvin que tava mirando no Ash atirou no Skip que tava do lado. E foi tipo meio que ele atirou sem querer. Não sei por que ele parou de mirar no Ash pra mirar no Skip em vez de atirar no Ash. Não fez o menor sentido essa cena. É que eu não sei, pode ser que eu lembre dos momentos bons, que nem nesse quarto volume eu adoro a cena que o Shorter vai pra cima do rapaz chinês ali com a faca na mão. E tipo, é uma boa sequência pra mim. Mas é bom, eu gostei bastante daquela sequência em que eles invadem a casa do... Não é exatamente a casa do Ash, né? Mas que eles pegam o pai e a madrasta dele lá. E aí você tem um corte pros criminosos, um corte pro Ash, um corte pro Wade que tá escondido. Aí você tem um corte pra Lua, que aí ele ilumina e eles conseguem ver o Ash melhor. E aí você tem toda a ação. Esse mangá tem uns cortes ficam mais bem rápidos. Exatamente. A parte de sequência de quadros, de quadrinização, de poses é muito boa. Agora, movimento eu acho bem... Movimento é fraco. É travado, né? Pois bem, a gente tá nesse final de quarto volume aqui, que foi onde eles estão, o Wade vai embora talvez, né, com o IB, que convenceu eles ali numa ceninha. O Shorter talvez vá virar um traidor. Eu achei que deu alguma percepção de que é possível que o cara da máfia chinesa não seja tão mal quanto ele... Não, provavelmente não. Eu tô vendo um twistzinho chegando assim. Da possibilidade. E terminou com uma cena que me deixou preocupadíssimo o próximo programa. Ai, nossa, pelo amor de Deus. Da invasão ali da Jéssica. Pelo amor de Deus, aconteça alguma coisa aqui, gente, né? Save Jéssica, please. Save Jéssica, please. Não deixa. Send help. Não estupra essa personagem. É isso que eu quero falar. Só isso. Pelo amor de Deus. A gente não tá precisando disso. Mas não. Beleza, gente. Estamos aqui no final dos primeiros quatro volumes e o primeiro episódio de uma jornada aí, gente. Tem os próximos 5 meses se encontrando pra falar mais sobre Banana Fish. O que vocês estão achando desse começo? Vamos começar pela Alice, que ela tá entrando aqui também pela primeira vez em Banana Fish. O que você tá achando, Alice, esses primeiros 4 volumes? Olha, pra uma obra dos anos 80, especialmente, me pegou bem de surpresa. O andamento rápido dela, o roteiro tão rico, os personagens bem desenvolvidos e bem interligados. Isso daí me deixou bem feliz, bem satisfeito e bem com vontade de querer ler mais, né? Ou se eu fosse deixar críticas, eu ainda acho que ainda tem história pra seguir e coisa pra desenvolver, especialmente mais nesse aspecto do Wade e do Ash, né? Do Ash ser muito forte demais, do Wade ser fraco demais. E isso daí seguia vários clichês, estereótipos e coisas assim. Eu fico um pouco, ok, mas tem muita história pela frente, né? Então esse daí é só um começo. E de um começo você já ter tanta coisa assim que você já poderia encerrar em 6 volumes, 7 volumes, mas são 19. Olha, eu tô bem satisfeito, pra falar a verdade. Eu não vejo a hora de ler mais.
Muito bem, muito bem. Nath, você que tá vindo já de uma experiência anterior, o que você tá achando até aqui? Bom, eu fiquei surpresa, porque assim, no anime eu já sabia que a história era rápida, mas é como eu falei pra vocês, né? São 19 volumes que eles fizeram em 24 episódios. Eu achei que tava rápido no anime, porque eles tinham que fazer 19 volumes e 24 episódios. Então eles estão fazendo a velocidade da luz. E aí quando eu tô lendo o mangá, eu percebo que não, no mangá realmente é rápido que as coisas acontecem. E aí eu fico, como assim, produção? Então, no fim das contas, eles estavam adaptando corretamente do jeito que estava realmente acontecendo. Eu fiquei surpresa nesse sentido, porque, nossa, aconteceu tanta coisa em 4 volumes. Eu não estava esperando que no 4º volume eles já iam estar em LA, já ia encontrar com outro personagem da gangue chinesa, porque eu tava imaginando que isso ia acontecer um pouco mais pra frente. E eu, nossa, cara, eu fiquei surpresa. Tá acelerado. Tá. E, assim, eu não sei qual foi a edição que vocês pegaram, né? Só que quando eu comecei a ler, eu tive um sério problema, porque o primeiro volume que eu peguei tava espelhado. As páginas. Na verdade, não só o primeiro. Não só o primeiro. Eu acho que o primeiro, o segundo e o terceiro. Aí quando chegou no quarto, o quarto desespelha. E aí meu Deus, eu fiquei numa bagunça assim. Mano, mas foi, o primeiro eu tava na barra de ler, desespelha. Tentar entender qual era o lado que tinha que ler. Aí depois que eu descobri que tava espelhado, aí depois voltou a página normal. Eu, mano, os balão, não tava entendendo mais nada. Mas bem, tive essa dificuldade inicial. E fora o fator, né, muito small talk, como eu já tinha falado, então tinha muita coisa pra ler. E aí eu, tem muita coisa. Quando você tá assistindo o anime, o fator, né, você só tá ouvindo a conversa, flui mais naturalmente, né, porque você conversa. Mas quando você tem que ler 50 mil balões... Aí eu, mano... Não que isso afete negativamente o entendimento da história, porque isso ajuda muito a incorporar, como a gente já discutiu aqui, a ambientação, a entender melhor os personagens, a personalidade deles e tal. Mas cansa, desculpa, a Alice até comentou que ela quer muito ler muito mais e tal, tá super empolgada com isso, mas talvez seja porque eu já sei o que vai acontecer e por isso tô tão empolgada com o que provavelmente vai acontecer, porque eu já sei, né? Deve ser por isso, mas eu cansei um pouco lendo. Acho que admito que é uma maratoninha e deixei pra ler tudo de uma vez. Eu li tudo de uma vez também. Não farei isso no próximo mês. Eu vou ter que ler. Porque não recomendo que leiam todos de uma vez, gente. Né, então eu li um por dia. Exato, eu li um por dia. Eu li, inclusive, admitindo aqui, eu li essa semana. Eu li de domingo a quarta-feira, né? Estamos na quinta. Aí eu fui lendo um por dia mesmo e com calma. Aí com esse ritmo fica bem bom mesmo. Entre um volume e outro você consegue pegar com calma tudo, porque é tudo muito corrido. Eu imagino o furacão que deve ser se ler 1, 2 volumes, 3 de uma vez, assim. Aí eu acho que seria muita coisa pra mim. Pois é. Sim. Judeu, suas impressões aqui iniciais sobre Banana Fish. Muito empolgado mesmo. Eu, assim como você, Alice, eu tinha os meus preconceitos com Banana Fish, né? Mas mais do que, sei lá, é um shoujo, eu não sei o que. Meu maior preconceito era de fato de ser uma obra dos anos 80. Eu sou meio cínico, né? E não tinha muita vontade pra isso. Eu sendo honesto, eu nem sabia que era um shoujo. Pra falar a verdade. Eu sabia que era uma obra voltada mais pro público feminino, pelo menos na época, mas eu não tinha ligado os pontos, né? E eu fui esperando já uma obra lenta, né? Porque anos 80 é isso, tipo, as coisas eram lentas, anos 70 eram lentos também, as coisas foram acelerar lá pros anos 90 pra frente. E aí, não, eu peguei completamente surpresa. Mas só nesses 4 volumes eu já comparei com um mangá que eu tenho uma estima enorme, que é Eden It's an Endless World, mas é porque lembra mesmo a obra e eu tô super empolgado pela trama, pelos personagens. Eu não imaginei que eu ia ficar tão interessado assim. Eu achei que ia ser eu achei que ia ser mais bobo, eu achei que ia ser mais lento, mas é uma obra que empolga bastante mesmo. Eu tô bem interessado pra ver pra onde vai isso tudo. Uhum. E vocês também? Eu também tô com essa mesma percepção. Eu, como falei no começo, eu achei que eu tava preparado pra Banana Fish, mas eu não estava preparado.
fui pego de surpresa e achei foi uma boa surpresa. Fico bem grato de ter sido uma boa surpresa. Estou ansioso pra saber pra onde vai a história. Tô bem curioso com essa trama bem amarrada que tá sendo construída até aqui. O que eu mais espero, sinceramente, é ver o que o anime deixou de me mostrar. Até agora não teve muita coisa, não. Não, até o momento, o essencial ele foi mostrado. Tudo que eu precisava saber, eu já sabia. Ok. Mas exatamente isso do... Eu queria mais diálogos, né? Porque no anime não tem tempo pra eles fazerem small talk, tá ligado? Eles precisam mostrar muita coisa, porque acontece muita coisa o tempo inteiro, né? Então eles tiveram que cortar muitos diálogos, coisa e tal. E eu quero exatamente ver os diálogos. Daqui pra frente, que o grupo já tá feito e já tá junto, é isso que eu quero ver, tá entendendo? Bom, mas beleza, saberemos mais. Nosso programa vai ser. Então, até mês que vem. Até mês que vem.